Bom, gente, aberto para perguntas, questionamentos. Então, Deleuze fala uma coisa que é muito interessante, que eu acho que contribui nesse debate. Ele fala numa conferência, num abecedário que ele tem, né? É um filme. E aí ele diz que, falando sobre a esquerda, que a esquerda, não existe governo de esquerda. Que o governo seria justamente ser contra isso, né? Que a esquerda seria ser justamente contra isso, contra o governo. E aí ele faz isso em que sentido? Ele faz isso no sentido de trazer a própria abertura, de cindir com essa linguagem, né? De cindir com as dualidades, as dicotomias, né? Essa binaridade, 1, 2, esquerda, direita. E por que isso se dá? Agora, recentemente, eu estava num congresso sobre cinema e educação, sobre cinema e educação, e aí eu estava comentando sobre a nova lei de cinema na escola, chegando no chão da escola pública do país. E aí nessa conferência, a gente estava debatendo essa lei que obriga a 2 horas de sessão de cinema em escolas, né? E cujo o pessoal do congresso que eu fui era extremamente apoiador dessa lei, né? E aí o César Migliorini ele fez um questionamento que é interessante. Ele falou, olha, a gente comemorou a lei de cinema na escola, mas a gente não pensou 2 coisas. Os professores querem cinema na escola, as pessoas que fazem parte daquele ambiente querem isso, e a segunda era sobre quem tinha proposto isso, que tinha usado de justificativa, que era o Cristóvão Buarque, e ele falando de que era cinema na escola porque a ópera era muito cara, ou porque, tinha que escoar o cinema nacional. Em contrapartida, no segundo momento, nesse mesmo congresso, uma cineasta indígena, Patrícia, ela mostra o vídeo, faz parte do vídeo das aldeias, da mãe dela falando. E é um vídeo longo, de 10 minutos, que foge totalmente à estética do lugar, o que estava sendo proposto para aquele lugar. E aí ela mostra esse vídeo de 10 minutos, ela não fala, ela deixa a mãe dela falar. E a mãe dela fazendo um mantra, que a todo momento era: olha, eu faço essa oração para que, pelos meus antepassados, que viveram pela dor do nosso povo. Aí ela diz uma coisa muito interessante, ela diz: eu não faço isso para que os brancos me escutem. Eu faço isso para me comunicar com o meu sagrado. Quando ela diz isso, ela rompe com a lógica do jogo. Patrícia, naquele momento, ela estava rompendo com a lógica do jogo de quem, visto as novas aberturas e os novos debates, as novas questões acerca da pós-colonialidade, enfim, que tem se perpetuado cada vez mais na academia, Patrícia ganha um lugar naquela posição de discurso. Ela estava numa mesa e ela escolhe não entrar naquela operação de jogo com aquelas pessoas. Ela diz: eu não pertenço a esse universo que vocês querem que seja democrático nesse sentido de me incluir. Eu não quero ser incluída dentro dessa possibilidade. Eu não quero ser incluída nessa possibilidade porque eu não quero ser capturado por essa linguagem. E aí ela não fala para os brancos ouvirem, ela fala para o sagrado dela, né? Ela fala, inclusive, como o lugar daquele que escolhe a não democracia. Não democracia não no sentido do autoritarismo, porque se a gente mantém essa binaridade, autoritarismo, democracia, a gente sempre mantém a relação autoritária. Então a gente mantém ela viva, desculpa pelo tempo. A gente mantém a relação autoritária viva desde a posição da democracia quanto engessamento, né? Agora, se a gente fala de uma não democracia quanto negatividade, possibilidade de construção de um espaço comum, de uma comunidade que não está dada necessariamente por razões legais, e sim por razões da palavra, de erguer um argumento rebatível, inclusive, um argumento que possa ser qualificado a ponto de ser rebatido, é outra possibilidade. Então eu só queria deixar assim, as palavras da mãe Patrícia gravadas, né? Que ela não quer falar para os brancos, ela quer falar para o sagrado dela. Janaína. Boa noite. Eu sou Janaína, não estudo teoria política diretamente, né? Mas a mesa é instigante, ela levanta questões na nossa história, das questões que a gente viveu. E eu acho que só esse título já nos provoca muitas coisas, né? Então, por que não falar
Porque dizer não democracia, porque não dizer democracia, né? E eu fico pensando aqui também quem é que pode falar da democracia, como já foi levantado nessa mesa, aqui nessa fala, mas também quem não pode. E quando ninguém pode, é bom porque todos podemos. E a gente tem um problema grave nesse todos aí, né? A configuração da mesa, com a fala de Rafaela, me lembrou uma discussão antiga, que na época do meu movimento estudantil aparecia muito nas rodas, que era uma divisão entre propostas revolucionárias e propostas reformistas, né? Então a gente vai por dentro ou a gente vai por fora? Por onde a gente vai para construir as nossas práticas políticas? Como é esse fora? É um fora que constitui esse dentro? É um dentro que se constitui por essa externalidade, né? Por que eu estou pensando sobre isso? Assim, pelos caminhos que vocês apontaram. Quer dizer, a possibilidade de a gente pensar por uma lógica política pós-fundacionista, que não busca esse horizonte de verdade, que não busca essa substancialidade das práticas, mas ao mesmo tempo a gente pensar que no cotidiano alguma coisa precisa ser feita, né? Há algo que precisa ser feito. E aí eu vou dar um cortezinho para alguns debates que a gente acompanhou, por exemplo, no âmbito de grupos feministas, de alguns grupos feministas, que diziam assim: o debate dos partidos ainda não é a democracia que a gente espera, né? Assim como os movimentos negros disseram, o debate dos partidos e de sindicatos clássicos ainda não é o debate que a gente espera sobre uma democracia, porque algumas questões não estão ali colocadas. Igualdade de gênero, a questão do enfrentamento ao racismo. E aí isso foi problematizando as próprias formas, mas os partidos eles continuam sendo isso, os sindicatos também continuam sendo espaços incrivelmente racistas, incrivelmente machistas. Então, mesmo conseguindo administrar um pouquinho, não é, das desigualdades postas nesse contexto da política das democracias representativas, essas burguesas, essa que a gente tenta sobreviver a ela, apesar dela, dentro dela, eles, mesmo dentro dessa contextualidade, eles incorporaram umas falas, uns textos, mas não incorporaram uma pragmática de serem outras coisas. E aí eu lembrei, por último, eu estou trazendo aqui muitas lembranças, né, das falas que vocês fizeram. Não é uma conceitualização organizada, não. Mas uma das leituras que nos últimos anos tem voltado muito para mim é a reflexão de Noam Chomsky sobre o poder da dissidência. Então, como é que a gente lida com esse mundo que a gente precisa administrar desse cotidiano, que oferece essas ferramentas, são ferramentas sobretudo autoritárias, que são ferramentas dentro do jogo, no mesmo tabuleiro, mas tentando olhar para outros horizontes e construindo outras coisas. E eu acho que quando o Chomsky propõe a dissidência, ele não está falando somente da gente não ir para a Assembleia, né? Ele está talvez tentando nos lembrar que a gente precisa talvez ir para as assembleias, implodir as assembleias e produzir outras formas de assembleias que não sejam necessariamente essas. Então, acho que os movimentos de juventude, os movimentos de ocupação, algumas experiências do campesinato têm experimentado essas técnicas que são recriações de alguma coisa que a gente pode chamar democráticas, ou não, ou pós, ou não, ou antes, mas que são experiências, e aí eu prefiro dizer, mais horizontais, que são experiências que não estão fugindo do conflito racial, do enfrentamento ao racismo, que são experiências onde as pessoas estão procurando se pensar a partir das suas lógicas da estrutura machista, do patriarcado, por aí vai. Quer dizer, as experiências que estão construindo talvez outras lógicas que a gente pode chamar por enquanto de democráticas, mas que eu prefiro pensar que são horizontais, que não negam os conflitos, autogestionárias e que buscam que a gente consiga ser sujeito inteiro e autônomo, responsável pelo que a gente está fazendo e capaz de se rever também, né? Quer dizer, a invenção permanente do que somos. Eu acho que a deserção é essa capacidade que a gente pode ter de desarmar os dispositivos de governamentalidade, dessa democracia do tabuleiro, primeiro na gente, quer dizer, como é que eu insistentemente não tento passar a minha fala sobre a fala do outro, como é que insistentemente eu não tento dialogar com o outro, corrigindo a fala do outro, porque a minha fala é mais verdadeira que ele, por aí vai, né? Então isso é um trabalho bem difícil e longo, mas que dá pra gente ir experimentando. Eu tenho visto algumas experiências dessas, assim, mais pontuais.
Mas acredito que ainda, talvez nunca a gente vá ter isso, porque talvez a própria anarquia não deva ser também. Foi colocado assim, colocar um pequeno questionamento com relação à questão da democracia. Porque eu acredito que a democracia é um processo, é construído. E o que acontece? Você tem aqui vou falar aqui no Brasil, você não consegue ver isso avançar. Porque você tem, dentro do sindicato, você tem pessoas que são do sindicato, elas não constroem as suas bases. Você não constrói herdeiros, você sempre é o dono da situação. Você tem, nos partidos, você tem a mesma prática. Aí você vai sentar em sindicato e você também tem as mesmas práticas. Que foi um pouco que foi colocado. Quer dizer, você não consegue trazer, você não consegue tirar isso do papel para a prática. Certo? Você não consegue fazer com que isso venha funcionar. Quer dizer, e aí você vem para uma universidade, você imagina que se você vier trabalhar, mesmo aqui você vê as coisas totalmente tratadas, continuam com donos, com pessoas que se apoderam e seguram, criam diversas situações. Então, quer dizer assim, como é que de repente nós podemos construir um processo de democracia se, na maioria das vezes, quando nós temos a condição de criar alguma situação dessa democracia, nós não fazemos, certo? Aí você tem uma outra situação, a questão das eleições. Quando você tem a eleição proporcional, quando você tem, alguns sindicatos, você faz aquela eleição proporcional, né? Você tem tantos por cento, vai com 20% de acordo com a votação. Aí eu queria saber assim, o que é que vocês acham desse tipo de processo? Porque eu acho que estica um pouco mais para que você tenha, no mínimo, uma disputa interna de diferentes correntes, diferentes entendimentos. Né? Porque se você, nessas chapas fica fechada, você fica aquela ditadura, né? Você não consegue realmente nem ter nada essa coisa de você vai para a Assembleia, a pauta está toda perdida, já toda construída, você simplesmente fica um estranho quando você cria alguma situação diferente da que ele tem colocado. É só isso próprio questionamento que eu ia fazer. Eu vou começar, fala aqui, começar por Josias. Parabéns, merece algumas observações aqui. Infelizmente eu não trouxe meu óculos e eu anotei, mas vou tentar ver aqui, vou tentar lembrar. É um grau. Não, o meu é garrafa. Você tem então veja, alguns exemplos de Josias eu achei antilógico. Por exemplo, ele chega e diz, não, você tem que botar a participação direta para poder. Sim, mas se a sociedade brasileira chegar a construir uma participação direta, tu já não é mais esse Brasil que está hoje. É uma questão de lógica. Porque a lógica de hoje não é participar. É você ser objeto, não ser sujeito. Então, não dá para fazer esse tipo de comparação. Olha, já explica aí. É um pensamento ilógico. Porque se as pessoas já desejam instituir a participação direta, é porque tu está em outra sociedade. Então tu não vai ter mais apenas pena de morte, porque nós vamos estar de tal forma engajados na interação que nós vamos estar com um tipo de processo. Então, por favor, esse exemplo é um desastre, porque é um exemplo que valoriza o medo. Tá? E aí eu acho que alguém falou aí, assim, você criticar a democracia, obrigatoriamente não é ótimo. Isso é na filosofia, isso é. Aí você vai pegar autoritário, você vai pegar se é império, forma de governo, por aí vai. E você pode fazer umas tipologias que não, mas o nosso debate aqui é um debate também político, tá? De colocação. Eu levantei alguns conceitos. Levantei o conceito de público, tá? Levantei os conceitos de morte. Levantei o conceito de instituição, quer dizer, por trás de um ataque ao conceito de democracia, ela tem um pressuposto analítico que situa isso. Porque, veja, se você convidar aqui, Josias, por mais democracia para o debate, não vem ninguém. Não vem ninguém. Só se for para caderneta. Olha, vem aqui, porque senão eu boto falta. Tá? Se botar esse debate
com mais democracia, não vem ninguém. Porque está desgastada. Então, a democracia de fato é um símbolo, é uma linguagem. Também, ela se comunica. Então ela está desgastada. E eu não tenho que estar chorando que ela está desgastada, não. Eu tenho que disputar o preenchimento do conteúdo de democracia. E não achar que está ruim. Porque senão vamos somar a Bolsonaro, a Lula, a Sarney e essa gentalha que está aí. Tá? Então, eu acho que precisa ter essa clareza. Por exemplo, mais democracia. A tua mais democracia pode ser menos para mim. Mas não diz nada também. O que é mais democracia? Eu entendo o seu espírito, entendeu? E nesse caso eu concordo contigo. Eu acho que no princípio, aqui, eu diria, fazendo uma linha mestra, o nosso discurso é um só. Porque eu não estou defendendo as formas autoritárias, e não prego lutar. Eu não fico preocupado com essas coisas, se eu lutar mais, se vai ser processo, isso é secundário. Como também a eleição, já respondendo, como é teu nome? A forma de processo, se é proporcionalidade, se é chapa fechada ou não, isso é tudo relativo, isso depende da história do sindicato. Então, pode ser que seja muito boa a proporcionalidade. Agora imagine, você tem 5 grupos que se degladiam. Imagine 5 grupos na direção do sindicato. Acaba com o sindicato. É preferível ter um grupo só, homogêneo. Então assim, isso depende muito, vai depender muito do processo. Não existe remédio. Democracia, quando eu defendo infinitude, a infinitude da democracia, ela está sempre aberta, é que qualquer sair, um remédio pode ser bom hoje, daqui a 2 meses, 3 meses, essa mesma saída que a gente escolheu agora, não presta, não serve. Então assim, não quero solução para salvar nada, tá? Estou tentando ler aqui, viu? Não estou conseguindo enxergar. Não, são os olhos mesmo. Então veja, no geral, para eu encerrar, de fato é a horizontalidade, eu não me preocupo o nome. Veja, o nome político se eu for colocar uma chapa para candidatar, eu não vou votar quando eu sair candidato aqui, eu tenho uma democracia radical. Uma democracia radical, eu já estou dizendo que eu quero isso, eu quero algo mais do que está processo. Mas veja, a desnaturalização do conceito é muito importante para não ser manipulado pela política. Não ser levado a achar que política é eleger Lula. Aí as pessoas que já fizeram grande coisa. Ou eleger o diretor daqui, Alfredo. Espero que mais não aconteça mais isso. Mas... entendeu? Democracia para mim não é isso. Isso é administração. Um outro conceito de governamentalidade. Se tem governamentalidade nos processos de gestão, é administração. Se a administração é de política, não dá para discutir democracia sem discutir política. Aí tem que discutir espaço público. O mundo privatizado, alguém falou, é sobre privatização e sindicato. A questão não é só se é burguesia ou não. Eu não quero um modelo burguês. Eu também não quero um modelo da CUT. Entendeu? Eu não quero nenhum modelo autoritário. Aí eu vou julgar a partir das práticas dos grupos. Se eu acho que aquele grupo se diz de esquerda e eu acho que as práticas dele não ajudam nos processos democráticos, eu não estou com ele. Então, para mim, não é só burguesia. O meu discurso é muito mais amplo. Vai muito além do Estado. Agora, isso é construção. E aí entra a questão da horizontalidade que Janaína levantou. Começar a construir uma cultura de horizontalidade, com enfrentamento, ter paciência com as críticas, com as agressões, às vezes até saber sair. Ou seja, construir uma cultura política democrática e não administrativa. Hoje, para encerrar, hoje a esquerda quer resolver os problemas pela justiça. Prende fulano que é racista. Prende um cara que é machista. Virou, hoje a política se transformou em polícia, em justiça. Não pode, a política não pode ser impedida. Então, e aí o Estado, o que o Estado fez? O Estado cooptou o movimento feminista, cooptou o movimento negro, cooptou os... Observe a quantidade de gente que já está na rua, está empregado no Estado. Não tenho nada contra, porque eu não tenho que sobreviver. Mas observe que isso acabou, e hoje abre espaço para quem? É para a direita. Vai abrir para quem? Se uma grande parcela de jovens, tudo corrompido, com esse grupo de esquerda, a Uni recebe salário, cara. Eu nunca vi militante ganhar salário. Militante é militante. Então como é que você pode... Estranho essa direita não estivesse fazendo o que está fazendo aí. São práticas
políticos que demonstraram que no tempo morreram, trabalha a questão do luto. Nós temos que enterrar esse passado, e esse passado está bem presente hoje, e os caras estão querendo se considerar ainda alternativa para o ano que vem. Não, nós vamos ter que arregaçar a manga, nós todos, começar tudo de novo, encerrando mesmo. Quem daqui já não teve um amor encerrado? Quem já não amou novamente? É isso, política também é isso. Se morrer uma relação, tem que buscar outro, ou então suicídio não é bicho, porque não vai ter mais saída. Mas se a gente quiser apostar, a gente tem que se apaixonar de novo na política. Se morreu esse projeto, a gente tem que reconstruir. Esse aí, não tem nenhum nem outro, não. Eu não aceito nenhum nem outro. Não precisa ser um ou outro. Eu sempre digo para minhas alunas, se tiver numa festa, você está numa festa, está sozinha, e só tem aquela pessoa, você não é obrigado a ficar com ela, você fica só. Ficar só também faz bem. Eita, danada. Eu vou continuar na minha pegada de não ter muita certeza, né? Mas vou falar umas coisas aqui. Eu me lembrei, pegando na continuidade da fala de Tiago com Janaína, eu fui lembrando de uma frase de Gramsci que eu gosto, que é de que ninguém faz política num vazio cultural. Então, assim, nunca a gente, essa coisa de dentro e fora e tal, né, que Janaína provocou, nunca a gente faz política sem ter obrigatoriamente que se relacionar com valores que circulam e que hegemonizam a sociedade, né? Isso é um dado muito prático, não é? E que eu acho bem interessante. E a partir desse dado aí, eu gostaria de lembrar que um dos valores culturais que remete a construção de uma matriz civilizacional como universal, que é a matriz europeia, é exatamente a questão do controle, não é? A questão do controle, a tara e o desejo e a possibilidade de controle. Isso daí, na minha opinião, informa inclusive a ideia de projeto. Esse não deu certo, a gente bota outro, e aí a gente quer forçar uma determinada unidade, uma determinada racionalidade, não é? Que surge com poucos e vai se expandindo e tomaria teoricamente conta da sociedade toda, né? Só que a própria democracia, apareceu isso aqui nas três falas e na tua também, trabalha sempre com exclusões. Então você nunca vai ter esse controle. Essa ideia de ter um controle, ela é ilusória. Mas a gente, isso é um dado cultural. E a gente não se livra disso. É muito difícil de a gente se livrar disso. Inclusive a possibilidade, e aí está na minha fase plena de não certeza, né? A possibilidade de você ter instituições ou digamos assim, um paradigma institucional ou organizativo que não seja centralizado por esse desejo de controle. E isso tem a ver também com essa tara da gente, que é uma tara bem acadêmica, de através dos conceitos a gente entender perfeitamente como é que as coisas são, etc, etc. Isso tudo faz parte dessa tara maluca da gente. E isso, na minha opinião, ela se materializa nas nossas práticas. E aí eu vou tentar chegar um pouco na CUT e terminar a minha fala tentando te responder um pouco. Há 9 anos atrás, quando eu entrei aqui como professor na universidade, uma determinada pessoa sabia que eu tinha sido sindicalista, não sei o quê, mas não sabia direito quem eu era, assim, na prática, né? Me convidou para eu ser delegado do sindicato. E aquilo me deu um estranhamento grande, porque eu disse, olha, eu sou de uma época que o delegado era da categoria, não era do sindicato, né? Mas de repente você naturaliza isso de uma maneira muito, muito louca, né? E aí eu fico pensando que isso tem a ver, essa prática política, né, de você ter delegado do sindicato, etc., tem a ver com esse desejo de controle, não é?
veja como é maluco. A gente, quando as pessoas falam do projeto da CUT, do projeto do PT, que desandou, etc. Algumas pessoas falam com nostalgia, por exemplo, da ideia de núcleo de base do PT. Isso é uma maluquice. O núcleo de base foi uma derrota também política. Por quê? Eu vou te dizer. Lá na base, a CUT foi construída oficialmente em 83. O que existia antes era uma articulação que era um congresso da classe trabalhadora que a intenção era formar uma central que era chamada ANAMPOS, era a Associação Nacional de Movimento Sindical e Popular. Não era por dentro de uma lógica corporativa, entendeu? Então, essa foi uma escolha de raiz, foi uma escolha, e aí são escolhas, não é? E que tem consequências essas escolhas. Foi uma escolha de partir para um paradigma institucional de política. E aí você imagine que todo tipo de reverberação você tem a partir daí. Qual é a questão que se coloca aí? Ao invés de você construir poder na sociedade, você quer construir poder dentro do seu partido, dentro da sua tendência, dentro da sua organização, dentro do seu sindicato, e daqui a pouco é dentro do gabinete do deputado, do gabinete do vereador, não é? Veja que não é política na sociedade, não é construção de poder popular. Porque construção de poder popular, você não tem controle, meu irmão. Você não controla. Pode dar coisa ruim? Pode. Mas pode dar outras coisas também, né? Aí é essa danada dessa vanguarda, desse povo inteligente, que tem certeza, dos professores universitários, que falam com conceitos bonitos, das lideranças sindicais que estudam o anarquismo, estudam o marxismo, blá, 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 e aí vai com certeza pra caramba para organizar as massas, para não sei o quê, para ter o quê? Controle. Ninguém parece que escapa disso, né? Aí a gente tá ali, Marcos, né? Aí a gente vai para valores indígenas, para valores da matriz africana que circula entre a gente, que a gente pode talvez descobrir outras possibilidades, não é? De paradigmas organizacionais que não venham desse valor basilar que a gente tudinho respira, inclusive eu, que é do controle. E aí, para voltar, maluquice, velho, porque a gente fez uma greve lá, era tudo a maioria do sindicato era menino, mas não foi nem o sindicato que fez a greve. Eu era diretor do sindicato, mas foram os maquinistas que organizaram a greve de autogestão, passando 3 dias gerindo a operação de trens no metrô de Recife. Isso foi em 86. Ninguém dizia que o PT era peleiro, nem que a CUT era peleiro. Caíram de pau. Por quê? Porque não obedeciam a lógica institucional do tabuleiro da política sindical. Não estabelecia. Não tinha vínculo. Era uma coisa na cabeça dessas pessoas, basista, espontaneísta e tal, e foi cacete. Foi diretor da CUT, presidente da CUT, presidente do PT, tudo caiu de pau em cima da gente. Eu fiz esse estudo no meu mestrado, né? Então é isso, gente. Eu acho que essa esquerda da gente precisa melhorar. Bom, fiquei por último, tem um bocado de pontos aqui. Então, vamos começar. Eu acho que dá para juntar muita coisa. Primeiro, eu entendo, por exemplo, perfeitamente a escolha do tema, do nome, como chamariz e é uma forma de instigar, de provocar, de trazer e tal. Mas e aí eu vou fazer essa última fala ainda sustentando a importância da palavra democracia. Porque eu acho que, diferente de outros conceitos, democracia é algo de senso comum. Embora, como a gente saiba e todo mundo saiba, como você diz, o que é mais democracia para você não pode ser para mim, e isso para todo mundo.
seja, o conteúdo que você coloca na palavra, é lógico que é variável. É variável individualmente, é variável contextualmente, variável culturalmente. Ok? E é nisso, se fosse para resumir toda aquela minha primeira fala, é nisso a grande disputa. Quando eu estou dizendo, como eu falei, olha, o Congresso é muito ruim, né? O arranjo institucional no Brasil é ruim. Estou falando de uma forma aqui bem... por exemplo, a relação, eu não vou me estender nisso, mas a relação do executivo com o legislativo, a importância que o cidadão o cidadão comum dá, por exemplo, ao legislativo no Brasil, assim, todo o trabalho, entrando um pouco nessa seara eleitoral, o trabalho político eleitoral sempre foi ganhar a presidência, né? Ou seja, trata-se a eleição para fazer deputado sempre como uma coisa menor. Existe um certo fetichismo pela coisa do poder executivo e tal. Então eu estou dizendo que, ou seja, o conteúdo ou a prática, na verdade, a vivência democrática no Brasil, cansei de dizer isso, ela é falha. Ela é absolutamente, enfim, está aí para ser modificada, melhorada, etc, etc. Mas eu não vejo outro caminho que não seja inclusive a palavra democracia. Tiago, né, Janaína, não é isso? As pessoas falaram, por exemplo, como vocês falaram horizontalidade, contra o patriarcado, não racismo, não vejo, isso tudo é democracia. Na democracia, e pela democracia que se defende isso. Eu acho, acho que o autor basilar, assim, seria o da Revolução Democrática, esqueci agora, o francês Claude Lefort. Porque ali, eu só penso nesse tempo todo que eu estou falando, é o seguinte, é a gente historicizar o processo, né? Quando a gente historiciza o processo, a gente não é só... Democracia não é um conceito, é uma experiência mesmo. É uma forma de vivenciar a política. Nesse ponto, dialogando com o Rui, quando o Rui fala, e eu concordo, a nossa tipo, que é muito espalhada, o nosso desejo de controle. A democracia, ela é justamente a dificuldade de se controlar. Quando eu digo e reafirmo, eu acho que é muito claro, ou seja, quando eu digo a democracia é facilmente irreversível, a democracia é esse jogo com oposições, né, muitas vezes inconciliáveis. Porque veja só, é muito bom quando a gente diz assim, a gente tem que lutar na construção, a gente tem que lutar pelo diálogo, é óbvio. A gente tem que ter em mente do argumento reversível, como colocou, isso é bem habermasiano. É Habermas, a democracia razão comunicativa. No final das coisas, é conversando que a gente se entende. Você espreme aquele livro de Habermas todo. Mas a questão é, você der a eternidade dos dias, por exemplo, para um liberal convicto e para um comunista, e botarem eles para conversar, eles gastam 2 eternidades e não vão chegar a acordo. Ou um ateu e fundamentalista religioso. A democracia não escolhe quem participa, porque é a vida. Isso, veja, eu estou colocando a questão, na verdade, muito terra a terra mesmo. Estou conceitualizando. Entende? Então, veja, esse jogo que se faz de argumentação, de vontade de diálogo, é claro. O que é democracia? É você ter um argumento, joga ele no espaço público, para ele se tornar uma maioria. Você tentar convencer um conjunto maior de pessoas, se transformar na maioria, e você apresenta isso para o coletivo. Por conta disso, primeiro,
não tem controle. Segundo, as formas importam. Importa, vamos dizer assim, se no sindicato ou se no congresso vai ser, por exemplo, proporcional ou não. Importa muito essa discussão. Muito. O conceito de hegemonia, eu vou falar quase com heresia, porque eu sei que Gramsci é um autor, enfim. Mas o conceito de hegemonia, ele não é um conceito democrático. Ele não é um conceito democrático. É um conceito, no fundo, que lá, ou seja, o final dele é da sociedade homogênea. Da sociedade homogênea. A construção de um grande bloco, como está em qualquer utopia. Qualquer utopia. A esquerda toda do século XX era formar uma sociedade que, na verdade, acabava com a política. Nisso aí a gente concorda. A política, a diferença é. Só que a diferença ela é radical. Ela é radical. Ela é incontornável, muitas vezes, num parâmetro da mera argumentação. E aí o que é democracia? Em vez de você matar o outro no cacete, você matar, você construiu, que é uma instituição, a gente nunca vai fugir de alguma instituição, construiu isso para essa luta se transformar no jogo eleitoral e de procedimento. Se não for assim, a gente vai conviver com a diferença como? Repito, não é a diferença aquela que a gente vai lá e a gente convence ele a pensar igual a gente. É muito bom, é muito cômodo. Acho que Rui tocou num ponto fundamental. Essa coisa da vanguarda, da visão pedagógica do mundo, como dizia Nietzsche. Essa coisa é uma doença. E aí, Edson, veja, não sei se a gente concorda. Quando você diz assim, você diz que se colocar a democracia direta agora, vai vir a pena de morte, isso, aquilo. Isso é ilógico, porque uma sociedade que cria a democracia direta não seria não seria uma sociedade que queria pena de morte. A gente não sabe. E veja, e o reverso é o contrário. Quando você diz assim, se a gente não tem que ficar restrito à governamentabilidade, tranquilo, concordo também, eu e você. A política pode ser mais do que a administração, concordo também. Mas por que é isso? Seguindo a lógica, é porque ela reflete a sociedade. Se uma sociedade, veja, se a sociedade que criar a democracia direta vai ser aquela que não quiser pena de morte, ou seja, é o seguinte, a instituição é um reflexo do coletivo, da mentalidade coletiva. Então a gente tem que dizer o seguinte, a governamentabilidade, a política como administração e todos esses percalços, essas mazelas que a gente vive, é reflexo nosso. Reflexo nosso. Nosso de sociedade toda. Nossa, não, eu tô só, porque você colocou de um jeito, aí eu tô dizendo justamente, seria o reverso lógico do seu argumento. O Brasil, como eu falei, o brasileiro, isso aí se pergunta, o brasileiro não tem muita simpatia pela democracia. O brasileiro facilmente convoca militares para dar golpe. Não é? O brasileiro adora líderes. Tem Lula, mas tem o caso Bolsonaro. Tem Getúlio, tem toda Brizola, enfim, todas as grandes lideranças messiânicas que a gente cultua, etc. Somos messiânicos mesmo. Ciro Gomes deu entrevista hoje, as pessoas viram. Perguntaram a ele, e a possibilidade de Marina Silva? Ele fez, não, nosso momento pede testosterona. Ciro Gomes. Veja, eu digo, esse é. Eu estou querendo dizer, o problema da democracia, as instituições, teu nome é Divan, é isso?
problema, vamos supor, tudo isso, do jeito que está aí no Brasil, do jeito que as coisas estão organizadas, institucionalizadas, poderia funcionar de outra forma. Porque, em última instância, o que faz funcionar são os indivíduos. Né? Você poderia ter um jogo entre, por exemplo, o executivo e o parlamento que não fosse de suborno. Bastava ter virtudes para isso. Não é? Você poderia ter um Supremo que operasse de outra forma e assim vai. Mas com essa mentalidade nossa, quer dizer o seguinte, que não tem milagre. As formas, elas só surgem quando elas forem desejo. Né? E não vai ser vanguarda, não é na vanguarda, são intelectuais que vai ensinar, etc, etc. Porque são valores. O troço é muito complicado. Eu estou longe de dar soluções. São um troço que não tem solução. Agora, e aí para fechar, assim, por outro lado, eu estou num grande processo realista. E aí, diferentemente do professor Edson, e talvez fazendo um pouco eco com o que falou Janaína e da dissidência e tal, eu que já preguei, se você for na internet, deve estar lá meu vídeo ainda pregando voto nulo e tal. Hoje eu sou muito mais, digamos, modesto nessa minha... Foi convertido. Porque eu não tenho nenhuma vergonha de dizer. Fiz oposição ao governo do PT esse tempo todinho, todo. Mas no segundo turno de Lula com Bolsonaro, vou lá e boto meu velho voto no 13. Volto a votar no PT depois de quase 20 anos. Porque é aquela coisa. É o jogo, não tem. É um ou outro. Diferente do amor que acaba, e quando a gente acaba, a gente às vezes nunca mais vê a pessoa, né? Se eu não for ao encontro de Lula, Bolsonaro vai ficar comigo o tempo todo, eu sei quem é ele, entendeu? Não é um troço que vai e acaba. Nada de beijo de campo aqui, nem em lugar nenhum deles. E bom, por aí. Eu vou fazer um comentário na fala de Edivan que ele direcionou para mim. Como eu havia falado, a forma importa em determinados momentos, mas em outros ela não garante. Se ela não importa, se ela importa, ela também não garante. Então você pode ter, como é que se colocou, determinados momentos que é preciso ter uma unidade de ideias, senão vai muito mais atrapalhar o projeto do que avançar. E aí a instituição ela se perde. Então é como eu falei, não vai garantir. Agora, já indo na direção do que Janaína falou, da questão da horizontalidade, e discordando um pouquinho aqui das colocações belíssimas e conceituais do nosso colega aqui, a gente tem sim, talvez a gente não tenha uma ideia do que a gente pode chamar agora, se é democracia, se não é democracia, mas a gente tem umas experiências que estão acontecendo, por exemplo, e aí eu não tenho medo de dizer, eu não tenho nenhuma filiação de central nem de partido. A atual gestão, por exemplo, do Sindicato de Professores do Recife, está mostrando, sim, possibilidades, né? E não só mostrando, como obrigando os sindicatos que já estão aí acomodados na sua forma de funcionamento a trabalhar. Por quê? Primeiro, estão trabalhando já dentro de uma estrutura de cerceamento, de silenciamento, de perseguição. O que vai restar com o que está se apresentando aí são as pessoas, e aí nesse sentido os indivíduos, e as instituições que estão postas a entrar na clandestinidade. Se o projeto continua avançando nesse sentido, só vai sobreviver em organização, e eu não sei se o nome é sindicato ou não, quem está disposto à sua militância não remunerada e clandestina. E nesse sentido, a atual gestão já vem mostrando isso. Então a chapa que se apresenta, por exemplo, muita gente já é nova, inclusive da base, que surgiu do delegado de base e não do partido.
Então, algumas possibilidades que talvez a gente não consiga ainda nomear têm se apresentado diferentemente do que a gente conhece como estrutura sindical. Se vai ser isso aí, o exemplo, ou se em algum momento ele vai se perder, eu não sei. Mas hoje, por exemplo, os sindicatos foram, vou dar um exemplo para você, os sindicatos foram obrigados a prestar conta, porque as meninas fecharam com uma quantia significativa em caixa e não deixaram de participar de quase ato nenhum. Participaram com consistência. Inclusive distribuindo material não só para a categoria, mas para o cara que estava vendendo coco, para a pessoa que estava na parada do ônibus. A linguagem é diferente. Não tem grito no microfone, não tem concentração de microfone, não tem coisa mais machista do que palanque com esse pessoal aí, que está há 30 anos no sindicato. Você tem gente que está há 40 anos, se aposentou e não quer largar o osso. Que bexiga essas criaturas estão fazendo ali, pelo amor de Deus. Oxigena isso aí. Então, assim, o que vai ser eu não sei. Mas hoje, se é que se apostar no projeto, e aí eu não sei se a gente pode chamar de democrático ou não, né? Talvez a gente tenha que admitir que em certo sentido tem que ser autoritário, tem que implodir mesmo, porque a gente é autoritário quando a gente ocupa lá e a gente precisa problematizar o que é autoritário e o que não é autoritário, porque um espaço que na sua construção nunca foi democrático, que não acolhe a categoria, que pra gente ser ouvida a gente tem que estar lá e implodir o espaço. Alguma coisa está errada aí com o que a gente está chamando de democracia. Então hoje, por exemplo, eu não vou me apegar ao conceito, não no sentido de definir, mas também não vou descartar que a linguagem precisa mudar sim. E hoje eu aposto não nesse grupo, mas nesse ânimo que vem se colocando não só nessa conjuntura, nessa instituição, mas em diversos espaços. Está aí, está acontecendo. O problema é que a gente não quer ver, ou porque a gente não quer admitir que o projeto fracassou e a gente é muito egóico, né? Ou porque a gente está preguiçoso mesmo.